livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia. Vamos ler o capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Tá aí? Então vamos ler lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra e que o teu Espírito Santo agora nos conduza nesse momento de reflexão, aprendendo, ó Deus, desse texto tão maravilhoso da Bíblia Sagrada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vivemos esses dias difíceis e o livro de Apocalipse com certeza tem sido um dos livros mais falados, né? Porque trata da segunda vinda de Jesus. Porém, o livro do Apocalipse, para a maioria dos cristãos, é um dos livros mais difíceis, se não o livro mais difícil de entender de toda a Bíblia Sagrada. Mas para mim não é. Eu discordo de quem pensa assim. Basta estudar só um pouquinho, basta você pegar bons comentários, bons autores, e você vai estudar e vai entender todas as mensagens maravilhosas que Deus tem para nós quando nós lemos as páginas do último livro das Escrituras Sagradas. Para a gente começar um pouquinho a entender, né? Hoje é domingo de manhã, então a gente vai ter aquele sermão, meio que lição da EBD, né? Uma mistura aí de mensagem, sermão, com lição da Escola Bíblica Dominical. Para a gente começar, ao contrário do que muitos pensam, a palavra Apocalipse não quer significar fim. A palavra Apocalipse não quer dizer fim do mundo. Hoje, ela até tomou esse sentido, tomou essa conotação, né? O Apocalipse chegou, o Apocalipse disse, é o fim de tudo. Não, não é isso que significa a palavra que dá nome ao último livro da Bíblia. A palavra grega, da onde temos Apocalipse, ela quer significar desvendar, descortinar. O significado mais próximo, né, do grego do Apocalipse quer dizer descortinar. Quando você pega a cortina e abre ela assim, é o que significa essa palavra. Desvendar, descortinar, revelar. Na Bíblia de língua inglesa, ela tem um nome, né? O livro do Apocalipse tem o nome lá de Revelation, que quer dizer revelação. Então, na Bíblia em inglês, a tradução que colocaram para a palavra Apocalipse é até mais próxima do que nós temos na nossa edição em português. Então, o objetivo do apóstolo João, ao escrever esse livro, não é ocultar a sua mensagem, mas justamente torná-la ainda mais revelada, mais cheia de vida, desvendando a palavra de Deus, revelando a palavra de Deus, porém, por meio de sinais e símbolos. Esta é a mensagem do Apocalipse.
uma mensagem cheia de esperança e de vida para toda a igreja de Jesus, através de toda a história da igreja. A mensagem do Apocalipse é para toda a igreja ao longo desses já 21 séculos de história da igreja cristã. Agora, você vai concordar comigo, e eu vou concordar com você, que o que realmente complica um pouco quando nós lemos e tentamos tirar lições para nós do livro de Apocalipse são os símbolos que o apóstolo João usa para escrever, para designar essas maravilhas. Muitos desses símbolos são realmente difíceis de entender. Alguns significados desses símbolos se perderam ao longo do tempo. Para quando João escreveu para aquelas 7 igrejas e para a igreja de um modo geral, no final do primeiro século, os símbolos eram muito conhecidos, mas alguns, ou boa parte deles, se perdeu o significado, o conhecimento que eles falavam ao longo da história da igreja. Então a gente precisa de um pouco mais de estudo para poder aprender e compreender aquilo que João quis escrever. Lembrando que João escreveu esse livro no final do primeiro século, quando a igreja era tremendamente perseguida por um imperador romano chamado Domiciano. Domiciano foi um dos piores, mais terríveis perseguidores da igreja de Jesus, e ele martirizou, ele matou muita gente da igreja. Então, para uma igreja perseguida como essa, João traz uma mensagem de esperança. Bom, nós estamos aqui no capítulo 2, onde Jesus manda que João escreva uma carta para as 7 igrejas da Ásia. Vamos lá: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 cartas são realmente 7 cartas para 7 igrejas que ficavam nessa região da Ásia. Se você pegar o mapa do mundo antigo, você vai ver que essas 7 igrejas ficavam ali, essas 7 cidades ficavam próximas umas das outras, e cada cidade tinha lá uma igreja, cada igreja recebeu uma carta que Jesus mandou que João entregasse para ela. Estamos então no capítulo 2, na terceira carta, a igreja em Pérgamo. Eu não vou discorrer sobre toda a carta a Pérgamo, A gente não tem tempo para isso aqui. A transmissão ficaria muito longa, Porque o livro do Apocalipse, como eu falei, é rico demais em mensagens. Mas eu quero falar com vocês especificamente agora sobre o versículo 17. Está aí na sua tela, Apocalipse capítulo 2, verso 17. Eu coloquei aí, e é o que a gente vai pensar um pouquinho nessa manhã sobre esse texto aí. Eu vou ler de novo para você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. 2 coisas nos chamam a atenção nesse verso. Coisas que a gente nem sabe o que é. O que é esse maná escondido que Jesus fala que vai dar ao vencedor? E o que isso traz de mensagem para nós hoje? O que é essa pedra branca com um novo nome que Jesus fala que vai dar para aquele vencedor? O que isso traz de fé, de esperança? O que isso vem a ser uma mensagem cheia de vida para mim, para você, para uma igreja distante 21 séculos depois que isso foi escrito? O que isso pode trazer de esperança para nós nessa manhã, para uma igreja que está impedida de se reunir? Veja como a história da igreja, ela se repete por várias vezes, por várias perseguições. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós não podemos nos reunir por conta de um vírus, de uma pandemia. Naquela época, as igrejas não podiam se reunir, muitas delas, justamente porque o imperador perseguia, as autoridades perseguiam ao longo da sua história. Bom,
o que esse maná escondido, o que essa pedra branca traz de esperança para mim, traz de palavra para mim, nesse tempo nosso hoje aqui. Como eu falei, para entender a mensagem do Apocalipse, é necessário compreender antes os símbolos, o contexto, todo o livro da Bíblia. Quando você vai fazer, né, o estudo da Bíblia Sagrada, né, afinal, a Bíblia foi um livro que foi escrito ao longo de 3.500 anos, por muitas pessoas diferentes, e terminou de ser escrita 2.000 anos atrás. Então, muito do contexto do sino a gente precisa estudar. E o livro do Apocalipse é ainda mais. Você precisa compreender os símbolos do livro, o contexto do livro. No caso aqui, as cartas às 7 igrejas da Ásia, as cidades que estavam nessas igrejas. Então vamos aprender rapidinho aqui sobre a cidade de Pérgamo, que é essa da terceira carta. A palavra Pérgamo quer dizer casado. E a igreja precisa lembrar-se que ela está comprometida com Jesus. A igreja é a noiva de Jesus, a igreja é a noiva de Cristo e precisa se apresentar como uma esposa santa, pura e incontaminada. Realidade que hoje se perdeu completamente na humanidade, até mesmo dentro da igreja, dentro das igrejas. Uma noiva, e por que não noivos, puros ou impuros e incontaminados. No livro de Apocalipse, o sistema do mundo que está entrando dentro da igreja é definido como a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, e quanto à igreja é definida como a noiva de Cristo. E Pérgamo era, historicamente, a mais importante cidade da Ásia. Pérgamo era famosa por sua biblioteca, ela tinha mais de 200.000 livros, ou 200.000 pergaminhos. Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo, só era superada pela biblioteca de Alexandria. E você conhece a palavra pergaminho, né? A Bíblia foi escrita, muitas partes delas, em pergaminhos. Então, a palavra pergaminho deriva-se de Pérgamo, dessa cidade, porque foi em Pérgamo que foi inventado esse material de couro, era um couro alisado, que eles usavam para escrever, que veio substituir o papiro das palmeiras do Egito. E é até muito interessante, porque o papiro, né, ele se desmanchava logo, com o tempo de uso. Mas o pergaminho, por ser de couro, ele durava muito tempo. E nós temos hoje, até hoje, né, pergaminhos aí datados do 2º século, que foram descobertos, e estão guardados em museus, que contam, tem ali a palavra de Deus. Mas não era só pelo pergaminho que Pérgamo se destacava. Perceba que no versículo 13, diz que a igreja que conhecia, Cristo diz à igreja que conhecia que o lugar onde ela habitava estava o trono de Satanás. O que era isso? Presta atenção. Pérgamo era um destacado centro de paganismo religioso. Lá em Pérgamo havia vários altares para vários deuses em Pérgamo. No topo da Acrópole de Pérgamo ficava o famoso templo dedicado a Zeus. Esse templo dedicado a Zeus, né, que era o maior deus da cultura grega, do panteão grego, estava uma das 7 maravilhas do mundo. Todos os dias, naquele lugar, se levantava a fumaça dos sacrifícios prestados a Zeus. Também em Pérgamo havia o culto a Esculápio. Isso é bem interessante. Esculápio era o deus salvador, o deus serpente das curas. E esse colégio de sacerdotes ao deus Esculápio, ao culto a Esculápio, eram sacerdotes médicos. Naquela época, mantinha-se 200 santuários no mundo inteiro ao deus Esculápio, o deus Salvador, o deus serpente das curas, e a sede era lá em Pérgamo. E ali estava a sede também de uma famosa escola de medicina. Olha que interessante. Para ali peregrinavam pessoas doentes do mundo inteiro em busca de saúde. E havia então uma mistura, né, de crendice com ciência. Se você reparar bem, o símbolo da medicina de hoje em dia é um bastão com 2 serpentes que são atribuídas a este deus serpente das curas, o Esculápio.
mas você não precisa ficar preocupado com isso não, isso é só um símbolo. Você pode e deve continuar a consultar-se com todos os médicos, não tem problema quanto isso não, é só um simbolismo. E tem mais, em Pérgamo era a cidade do trono de Satanás. Nós lemos isso. O que era esse trono de Satanás? No ano 29 a.C. foi construído em Pérgamo o primeiro templo ao imperador romano vivo, o imperador Augusto. No contexto, o anticristo era mais evidente em Pérgamo do que o próprio Cristo. Oferecer sacrifício em honra da divindade de Roma, do imperador, era coisa muito simples de se fazer naqueles tempos. Não complicavam não. O que tinha que fazer? Uma vez por ano, os súditos deveriam ir ao templo de César e borrifar algumas gotas de incenso sobre aquele fogo lá no templo e dizer: César é o Senhor. Só isso. Depois, todos podiam ter qualquer outra religião, estariam livres. Eles podiam fazer isso lá. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Satanás não apenas habitava na cidade, mas lá estava o seu trono. O trono de Satanás não estava no edifício, mas era o sistema da cidade. O trono de Satanás é marcado pela pressão, pela sedução. Onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se o paganismo, a mentira religiosa e a perseguição e a sedução ao povo de Deus. E, infelizmente, nós podemos ver claramente que esse trono de Satanás está em muitas cidades no mundo. Podemos ver aqui no nosso Rio de Janeiro. Durante o ano inteiro, muitas coisas acontecem aqui no Rio de Janeiro que tornam os cariocas cegos espiritualmente. Nós vemos que o misticismo floresce mais e mais, o paganismo seduz o povo de Deus, e a cidade que antes era chamada maravilhosa não é tão maravilhosa assim. Especialmente quando chega a época do carnaval. A cidade que já está afundada nas trevas espirituais, no pecado, mergulha ainda mais fundo no pecado nessa época do carnaval, porque no carnaval pode tudo. Quantas pessoas fazem o que querem dos seus corpos? Quantas moças perdem a sua virgindade porque o carnaval pode tudo? Quantas outras engravidam crianças que nem saberão quem são seus pais, porque suas mães tiveram uma noite de baile e de máscaras, e o carnaval pode tudo? Quantos jovens perdem a vida em overdoses de drogas, de bebidas alcoólicas, porque no carnaval pode tudo? Quantas doenças sexualmente transmissíveis como a AIDS, a sífilis e tantas outras são propagadas, são passadas adiante só porque é carnaval e pode tudo? Quantas esposas, esposos, homens e mulheres, alguns deles até crentes, provam o gosto amargo do adultério, da traição do seu cônjuge, só porque é carnaval e carnaval pode tudo? Meus amados irmãos, quanta imundícia espiritual, quanto pecado. Isso tudo provoca o que no coração? Quanta tristeza isso provoca no coração de Deus. A Bíblia me ensina que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Veja bem, eu estou dando o exemplo do carnaval, porque nessa época isso é mais intenso e descarado, mas infelizmente essas coisas horríveis e pecaminosas acontecem aqui no Rio de Janeiro o ano todo. Acontece em São Paulo, acontece em Belo Horizonte, acontece em muitos lugares, em todos os lugares do mundo todo. Pérgamo era o trono de Satanás do século I e o Rio de Janeiro é o trono de Satanás do século XXI. É nessa podridão toda, nessa imundícia toda, nesse lamaçal horrível, terrível, medonho de pecado, está a igreja de Jesus. Estava a igreja de Jesus em Pérgamo e estamos nós, a igreja de Jesus Cristo hoje, no Rio de Janeiro. Vocês me perdoem nessa manhã, nesses dias difíceis, a gente está vivendo, eu estou sendo um pouco duro com a nossa realidade, com o local onde nós vivemos, mas infelizmente não tenho como não ser. Ontem, sábado à noite, percebi claramente que ninguém estava respeitando a quarentena aqui onde eu moro. Eu escutava vozes de pessoas para lá e para cá, isso até quando eu fui dormir, perto de 1h da manhã,
motos passando, as pessoas claramente estavam se entregando às suas volúpias, às suas vontades, aos seus desejos pecaminosos, ao invés de seguir a orientação do governo de ficar em casa e se resguardarem. Depois, doentes, vão procurar os hospitais, vão ficar na fila dos hospitais reclamando. É diante, meu querido, dessa realidade, desta onda, deste verdadeiro tsunami de lama podre do pecado que invade as cidades, que tem que nos deixar preocupados, alertas, vigilantes. Tanta coisa ruim. E nesse lamaçal, nesse tsunami de pecado, está a Igreja de Jesus. Estamos eu e você. Qual é a mensagem de Jesus para nós podermos enfrentar isso tudo? Jesus diz que conhece o lugar em que habitamos. Jesus diz que sabe que conservamos o seu sagrado nome. Jesus diz que conhece que não negamos nossa fé nele. Jesus diz que por ele e nele somos vencedores. Aliás, ele diz lá em Romanos 8,37 que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E vencedor aqui não quer dizer vencedor sobre coisas materiais, sobre coisas terrenas, do tipo, eu vou vencer tendo um carro novo, eu vou vencer tendo uma casa própria, eu vou vencer tendo uma empresa lucrativa, eu vou vencer me livrando de todas as dívidas. Não é isso o tipo de vitória que Jesus está se referindo, e você sabe muito bem. E a promessa que Jesus nos dá aqui no verso 17 de Apocalipse 2 é a que nós, vencedores, receberemos dele duas coisas: o maná escondido e a pedrinha branca. O que encontrar o maná que está escondido e receber uma pedrinha branca pode me fazer de bom? O que encontrar o maná escondido e receber uma pedrinha branca pode me livrar desse tsunami de pecado? Entenda, Jesus nos conhece. A Bíblia me ensina em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Perceba, meu querido, que Paulo está ensinando aqui claramente que nós somos tentados até onde conseguimos suportar. Isso é sempre, por pior, por mais difícil que seja a prova, confiantes em Deus, nós conseguiremos suportar. Porém, muitas das vezes, essas provas vão requerer de nós até a última gota de fé que tenhamos em Jesus, mesmo que isso nos leve até a morte. Quando Paulo ensina que Deus é fiel e nos providencia o escape, é claro que ele está se referindo às coisas espirituais, às provações que a nossa alma deve passar e vencer e se livrar. Paulo não está aqui dizendo em Cristo nos livrará da morte sempre. Não é isso que diz aqui. Muito pelo contrário. Em muitas passagens da Bíblia, em Apocalipse nós vemos isso. Nós vemos o martírio de muitos irmãos cristãos que não negaram a sua fé em Cristo, mas foram fiéis até a morte. Foram verdadeiros vencedores espirituais por causa da fé em Jesus, mesmo que isso os levasse à morte. Nós temos um aqui, no verso 13 de Apocalipse 2, um desses heróis da fé, um homem de nome Antipas. Provavelmente, diz os estudiosos, esse Antipas, do verso 13 de Apocalipse 2, era o pastor da igreja em Pérgamo e que foi morto por ser fiel a Jesus. Segundo um historiador chamado Tertuliano, como é que Antipas morreu? Veja o jeito que ele foi morto. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze e esse boi foi levado ao fogo até ficar vermelho. E esse pastor, esse Antipas, esse servo do Senhor, foi morrendo sufocado até que se queimou. Mas ele resistiu à apostasia. Ele não negou a fé em Jesus e foi morto. Ele foi o vencedor. Veja só, por isso que Paulo, que o Evangelho diz que é uma loucura. Ele morreu, mas foi um vencedor. Como no contexto de hoje, a pessoa que morre é uma vencedora.
Antipas resistiu à apostasia até a morte. Antipas comeu do maná escondido e recebeu a pedra branca, ou a pedrinha branca com o nome. Então vamos lá, vamos entender, já caminhando para o final, o que vem a ser esse maná escondido e essa pedrinha branca, e o que isso traz de lição para mim nesta manhã. O maná escondido. Lá no livro do Êxodo, capítulo 16, do versos 11 a 15, Deus manda para o povo que está no deserto um maná. Quando cessou o maná, um vaso com esse maná foi guardado dentro da arca do concerto e depois foi guardado dentro do templo. Com a destruição do templo, conta uma história, não está na Bíblia, mas conta uma história, que Jeremias, o profeta, escondeu o vaso com esse maná numa fenda do Monte Sinai. Os rabinos dizem que ao vir o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Então a história entende o seguinte, que receber esse maná escondido significa desfrutar das bênçãos da era messiânica. O maná escondido, então, refere-se ao banquete permanente que teremos no céu. Aqueles que rejeitam o luxo das comidas idólatras nesta vida terão um banquete com as iguarias de Deus no céu. O maná era o pão de Yahvé. Êxodo 16:15. No Salmo 78, 24, diz que o maná era o cereal do céu, era alimento celestial. Os crentes não devem participar dos banquetes pagãos, pois vão participar dos banquetes do céu. Então, o que é esse maná escondido? Ou melhor, quem é esse maná? É Cristo, é Jesus. Em João capítulo 6, verso 35, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O maná escondido é Jesus, é o pão do céu, é aquele que alimenta a alma. Meu querido, não sei como está a sua vida financeira diante dessa situação que estamos vivendo de quarentena. Com certeza o seu dinheiro está mais contadinho, está mais curto, porque alguns não estão trabalhando, outros estão usando de reserva financeira, outros estão aí administrando bem cada centavo, cada real, para que não venha a passar necessidade. Talvez você esteja até reduzindo um pouco mais as coisas que você se alimenta, para poder dar mais. Pode até ficar um pouco de fome, para poder dar mais. Mas aqueles que vencerem e receberem o maná escondido, recebem Jesus e jamais terá fome. Não é a fome material, não é a fome desse corpo, mas é a fome do Espírito. Nesses dias difíceis que nós vivemos, meu querido, não tem como aproveitar em algum instante do dia, estar em oração e alimentar o Espírito. Não tem como você aproveitar esse tempo maior e ler a palavra de Deus e alimentar e saciar a sede da sua alma, porque você tem Cristo, o maná escondido. Aqueles que perseveram até o fim receberão a vitória, e a vitória é Cristo. Mas tem a segunda coisa que o nosso texto nos diz é a pedrinha branca. Aqui diz que os vencedores receberão uma pedrinha branca. E o que é isso? O que era essa pedrinha branca? O maná escondido, então, a gente já viu. É uma história de que Jeremias escondeu o maná do vaso que estava lá no templo, numa fenda. E o que era essa pedrinha branca? Há algumas interpretações para essa pedrinha branca. Para mim, a explicação mais razoável e também a mais aceita é a seguinte: essa pedrinha branca era usada nos tribunais daquela época para o veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a de condenação a uma maioria de pedras pretas. O cristão é declarado justo, inocente, sem culpa diante do trono de Deus. Perceba, meu amado, que diante de tanto pecado, de tanta infidelidade diante do Senhor,
de tanta apostasia, de tantos tsunamis de lama de pecado que insistem em bater sobre nós e que muitas vezes deixamos ser tragados em Cristo, através de Cristo e por Cristo, nós somos declarados justos, inocentes, sem qualquer culpa diante do trono de Deus. Veja bem, diante do trono de Satanás, há morte e destruição, mas diante do trono do Deus Altíssimo, há vida e ressurreição. É ou não é uma mensagem de esperança e fé para a nossa igreja, que está como a de Pérgamo um dia esteve, habitando onde está o trono de Satanás? É ou não é uma mensagem de esperança para mim e para você, que está como a igreja de Pérgamo esteve, sendo perseguida, sem poder se reunir, sem poder estarem juntos, tendo seu pastor até martirizado, e hoje nós não podemos nos reunir, nós não podemos estar juntos fisicamente, nós não temos a alegria do contato dos crentes, dos filhos de Deus num templo, e somos consolados, somos confortados, porque embora tanto pecado, porque embora eu e você não merecíamos estar diante de Deus, nós em Cristo, por Cristo e para Cristo, recebemos a pedrinha branca, fomos absolvidos de nossa culpa, fomos absolvidos do nosso pecado e podemos estar diante do trono do Deus Altíssimo, onde há vida e ressurreição. Tem mais uma última coisa. No fim do verso 17, diz que os vencedores receberão um novo nome. O maná escondido é Cristo. E o novo nome é Cristo. Nós vamos nos deliciar com o maná e receber um novo nome. Esta é uma visão abençoadora. Aqueles que conhecem em parte, conhecerão também plenamente como são conhecidos. Aqueles que vêm agora como espelho, indistintamente o verão face a face. Aqueles que não negam a face em Cristo irão se fartar com o maná escondido. Aqueles que retêm firmemente o nome de Cristo receberão uma revelação mais profunda, um novo nome, um nome vindo de Cristo. Ao vencedor darei e receba, que coma do maná escondido e da pedra branca. Você é um vencedor. Você recebeu Jesus. Por isso, nesses dias difíceis que vivemos, nós nos fartamos espiritualmente. Podemos ficar entristecidos, podemos ficar preocupados, um pouco angustiados, mas quando, isso é a fome do Espírito, quando eu vou até Cristo, Ele me sacia, Ele me conforta, Ele me levanta, Ele me ergue, porque Ele é o maná, é o pão vivo que desceu dos céus. E eu fui absolvido. Por que eu posso comer? Por que o povo de Israel pôde comer o maná que desceu do céu? Porque ele era o povo escolhido de Deus. Por que eu e você podemos desfrutar do pão vivo que desceu dos céus? Podemos desfrutar do maná que é Cristo, porque recebemos a pedra branca, porque nós fomos inocentados dos nossos pecados, porque Jesus fez assim por nós. Ao vencedor, aquele que tem ouvidos ouça, darei o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. Se você ainda não tem esse novo nome, se você ainda não se alimenta do maná que é Jesus, se você ainda não recebeu a pedra branca da absolvição de Jesus, que nessa manhã você possa orar, falar com Deus, pedir: Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Senhor, transforme a minha vida. Senhor, mostra-me como é que é aquilo que o Senhor tem para mim. E que Jesus possa abençoar você grandemente. Amém.